Se Devil May Cry 3 fala sobre dois pontos de vista diferentes de dois irmãos simplesmente amados por um público enorme de pessoas, o que o Nero tem para oferecer pra gente em questão de mensagem? O Nero talvez seja um dos personagens que muita gente pode se identificar por aí, porque o Nero é um personagem que busca por amor familiar e também reconhecimento. A primeira vez que o Nero estreou foi em Devil May Cry 4, lá em 2008, e teve uma situação um pouco mista, porque teve pessoas que amaram ele, como eu, e tiveram pessoas que não gostaram tanto do personagem, acharam que ele não era tão necessário assim na história. E alguns afirmam que ele foi melhorando conforme o tempo. Muitas pessoas não entenderam sobre o que é a essência do Nero. Nero é um personagem órfão, a cuidados da igreja, mas especificamente quem cuidou do Nero foi o Creedle, junto da sua irmã Kyrie. E é por isso que o Nero acabou crescendo com uma visão paterna. Essa visão paterna era do Creedle. Muita gente afirma que eles são mais uma visão de irmão, e eu não concordo, porque o Creedle já era um homem mais maduro quando cuidava da sua irmã mais nova e também do Nero. Então ele que deu os seus ensinamentos para o garoto. E não apenas isso, mas o Nero cresceu sem de fato amor, ao menos materno e paterno, e isso influencia na maneira que o Nero age. É muito interessante ver que mesmo com essas pesquisas serem um pouco não tão recentes, mas apontam que crianças que crescem sem uma figura paterna acabam tendo problemas emocionais, esses problemas emocionais são bem vistos no Nero. O Nero é um cara que é um pouco mais na dele, mas ele não é igual o Virgil, que escolhe ser quieto porque quer ser respeitado, ou igual o Dante, que consegue camuflar suas emoções. O Nero é quieto, mas ele não sabe controlar suas emoções, ele é impulsivo, ele é muito explosivo. Quando algo acontece que envolve o seu emocional, a gente vê diversas partes de ambos os jogos que o Nero não consegue se controlar, e isso possivelmente ocorre pelo fato de ele não ter tido a educação correta, ele cresceu sem amor. O único amor que ele teve foi justamente o da Kyrie, mas isso é um amor romântico, que é um amor diferente. O máximo que ele teve de uma figura paterna era o Creedle. Sendo que todas as vezes que a gente vê o Creedle brincando com o Nero parece um filho rebelde. Ele não tá ouvindo o que o Creedle tá falando, e a única coisa que ele quer realmente fazer ali é proteger a Kyrie. Embora a narrativa de Devil May Cry 4 seja justamente focar em salvar a pessoa que você ama, vai muito mais além disso. É uma busca de reconhecimento próprio do que você é. Devil May Cry 4 e Devil May Cry 5, na parte da história do Nero, é tudo uma busca de reconhecimento interno e também reconhecimento familiar. Porque ele quer ser reconhecido pelo Creedle não só para aceitar um relacionamento que ele tem com a Kyrie, mas também para aceitar a força dele, aceitar quem ele é e que ele amadureceu. Só que é bem visível durante o jogo que o Nero não amadureceu em nenhum momento. Ele continua impossível, ele continua fazendo erros por causa das suas emoções. E muitos desses erros custaram pessoas que ele realmente amava muito. Mas é normal porque você é jovem. Embora ele tenha sofrido com a perda do Creedle, onde ele se sentiu fraco e não pôde fazer nada, a gente vê uma situação onde o Dante acaba mudando um pouco as coisas. O Dante protege o Nero basicamente o jogo inteiro. O Nero percebe disso, porque se o Dante quisesse destruir o Nero, o Dante teria feito isso na primeira vez que eles se encontraram. Mas não, o Dante sentia algo familiar no Nero. Ele decidiu cuidar um pouco do garoto no jogo. Você vê ali que o Dante não só tá pra fazer o trabalho dele e cair fora. A gente sabe que o Dante não é assim. Todas as vezes que ele encontra o Nero, ele meio que dá uma lição de moral nele. Como ele deve agir tanto na batalha como na parte emocional. Quando o Nero percebe isso, ele acaba adquirindo uma admiração pelo Dante. Sendo que quando eles se encontram no final, o Dante deixa o Nero resolver tudo. Não porque era trabalho do Nero, mas porque o Nero precisava resolver aquilo. Era algo dele, que ele não iria se perdoar se o Dante resolvesse. Ou seja, o Dante respeitou o Nero naquele exato momento para que ele tivesse a sua jornada finalizada. E aí o prêmio é basicamente a espada do pai dele e tem o seu adeus, mas o Nero fica triste. Ele quer ver se ele vai encontrar de novo esse homem que foi a primeira pessoa que acreditou de fato nele. Acreditou que ele ia conseguir sair, que ele iria conseguir amadurecer conforme o tempo. O Dante é o melhor tio de todos os tempos. Mas mesmo sendo uma segunda figura paterna de admiração pro Nero, porque em Devil May Cry 5,
O motivo do Nero ter ficado tão bravo com o Dante de chamar ele de peso morto, a gente faz brincadeira, faz meme, mas a gente não entende que a pessoa que o Nero mais admirava agora naquele mundo, que estava realmente considerado, tinha respeito, e o Nero ter respeito por alguém é algo bem raro, né? Tinha simplesmente deixado ele de lado, falando que ele era um inútil, que ele não conseguia fazer aquilo. Mas o Nero nem imaginava que, no ponto de vista do Dante, o Dante só queria poupar o Nero de passar por algo que ele já teve que passar. O Dante teve que lutar com o próprio irmão e até mesmo matar ele uma vez de uma maneira completamente horrível. Ele não queria deixar que seu sobrinho matasse seu próprio pai. É algo surreal isso. O Dante só queria proteger o Nero de um peso emocional, de um fardo emocional muito grande, que ele já sofre todos os dias. Porém, o Nero tem um outro ponto de vista. Ele acha que o Dante simplesmente não confia nele, o que não era o caso. Ele apenas não queria envolver ele. Logo depois, quando o Nero finalmente descobre que o Virgil é o seu pai, ele percebe que o Dante estava fazendo isso para proteger ele. O ponto de vista do Nero muda. Não de ser um inútil, mas ele vê que as pessoas só estão tentando proteger ele. Está na hora dele amadurecer e lidar com os seus problemas, tanto emocionais como familiares, e realmente resolver tudo isso de uma vez só. Por isso que o Devil Trigger do Nero tem asas. Asas é um simbolismo de liberdade, de você atingir os seus objetivos e voar muito longe. Por isso que são asas, porque o Nero finalmente saiu da sua gaiola, ele está liberto, ele finalmente entende quem ele é, ele sabe de onde ele veio, ele sabe quem é a verdadeira família dele, ele sabe que aquele cara que ele admirava muito, na realidade era do mesmo sangue que ele, e ele não podia deixar que esse cara matasse o seu pai e vice-versa. Ele não podia deixar que a sua família, que ele procurou por tanto tempo, algo tão sentimental, algo tão emocional, que isso simplesmente evaporasse do dia para a noite. O Nero não ia deixar. E é aí que ele simplesmente para com essa luta. No final, o Nero finalmente tem o que ele quer. Ele descobre a família dele e até que une um pouco os dois. Claro, do jeito Dante e Virgil ali ainda de serem, com a rivalidade deles, mas você percebe que eles ficaram mais próximos por causa do Nero. Algo um pouco mais bonitinho. A gente vê que o Nero é um personagem essencial agora na franquia. Não é o cara que substitui o Dante ou o Virgil. Ele é justamente o legado deles. Ele é um personagem que deu mais humanidade ainda pro próprio Virgil, coisas que ele simplesmente não queria ter. O Nero finalmente teve seu reconhecimento, a sua família, e agora ele está pronto para proteger todos que há nesse mundo. E é por isso que o Nero de Devil May Cry é um ótimo personagem.